Shin era um nerd fraco e patético, sem carisma e sem presença. Mas isso foi até um parasita alienígena atacar seu corpo e substituir sua mão. Embora quisesse se livrar do alienígena no início, ele gradualmente o aceita como parceiro e decide lutar contra outros parasitas comedores de homens, tornando-se um verdadeiro imã de mulher no processo. A história começa quando Shin acorda, ouvindo uma voz fraca que lhe diz que foi uma pena ele ter falhado. Shin entra em pânico ao ouvir isso, mas pensa que foi apenas um sonho horrível que teve na noite passada. Ele espanta esses pensamentos e desce para tomar café da manhã, onde seus pais perguntam se ele está bem, porque ele estava agindo feito louco ontem à noite. O nerd patético nem se lembra da noite passada claramente e decide pular o café da manhã e ir para a escola. No caminho, sua paquera Murano de repente o ataca por trás, mas sua mão direita bloqueia o ataque por reflexo. Murano fica surpresa com seus bons reflexos, mas Shin diz a ela que sua mão simplesmente se moveu sozinha. No momento seguinte, ele começa a se engraçar com a Murano, que fica sem graça e dá um tapa nele antes de sair correndo. E a amiga em comum deles, Takai, diz a Shin que é isso que a falta de umas peguetes faz com a cabeça de um sujeito. Enfim, assim que chegam à escola, Shin cai no sono porque não conseguiu dormir direito na noite passada, já que um parasita alienígena o atacou. Ele tentou entrar em seu cérebro pelo ouvido, mas foi bloqueado pelos fones, e quando o parasita tentou entrar pelo nariz, Shin espirrou e acordou. Ele teve um vislumbre rápido do alienígena e pensou que era uma cobra, mas então ele de repente pulou nele e começou a se enterrar na sua mão direita. Por sorte, Shin ainda usou o fio do fone de ouvido para amarrar o braço bem apertado e impediu o parasita de ir além. E é por isso que fones com fio ainda são a salvação, viu? Os pais dele vieram correndo ver o que estava acontecendo e o pai logo mandou ele trocar de traficante porque só podia estar muito chapado para alucinar cobras entrando no corpo. Shin de repente acorda do sonho dos incidentes da noite passada e encontra um professor na frente dele, bravo porque ele está usando o smartphone durante a aula. Shin tenta dizer que não fez nada, mas obviamente a prova diz o contrário. Mais tarde, Murano ainda está brava com ele, e Takai decide ser a mediadora porque está preocupada com a saúde mental do Shin. Ele decide ir para casa mais cedo e se pergunta se algo está realmente errado com sua mão direita, ou se ele está imaginando coisas. No caminho, ele vê uma garota atravessando a rua sem cuidado e um carro vindo direto na direção dela. Ele age por instinto, protegendo a garota enquanto para o carro com a mão direita. Shin não consegue acreditar no que acabou de fazer, mas ao olhar para sua mão direita, ele descobre que ela mudou de forma e um olho apareceu no centro. Ela rapidamente volta ao normal, mas isso é o suficiente para deixá-lo apavorado, e ele corre para casa. Ele tem um ataque de pânico no quarto e tenta esfaquear a mão direita, que de repente se transforma numa criatura alienígena que pode falar em frases quebradas, o que ainda é um inglês melhor do que os atendentes de telemarketing que te ligam para oferecer plano de celular. Ele diz que falhou em dominar o corpo e só virou a mão direita depois de comê-la. E Shin começa a achar que está esquizofrênico. Ele de repente ataca o alienígena que controla seu braço, mas ele quebra a faca facilmente e a joga longe. A criatura então pede a Shin para ensinar ele a falar porque ainda não é bom nisso, mas então ele de repente cai no sono e sua mão volta ao normal. Shin fica sem entender nada, procura na internet por pistas, mas não encontra nada, e no fim, decide fingir que está tudo normal. No entanto, ele não sabe que os alienígenas já se espalharam pelo mundo, substituindo humanos e os comendo. Na manhã seguinte, Shin acorda e encontra o alienígena calmamente lendo livros para coletar informações sobre o mundo. Ele agora pode falar claramente, mostrando sinais de hiperinteligência, e também pode se transformar em outras criaturas. Shin começa a se acostumar um pouco com o parasita e pergunta se ele é um alienígena. Mas a criatura diz que não sabe de onde veio. Ele só lembra das coisas depois que acordou dentro do braço do Shin. E a primeira coisa que ele sentiu foi insatisfação por ter falhado em dominar o cérebro dele. Isso deixa Shin em pânico, mas o alienígena rapidamente explica que não pode fazer mais nada, já que comeu o braço dele e o substituiu. Se tivesse dominado a cabeça dele, então as coisas seriam diferentes, e ele estaria no controle do corpo do Shin. Shin diz que vai imediatamente para o hospital para ter essa aberração de mão direita cortada fora, mas o alienígena diz que seria uma péssima ideia, porque ele se alimenta dos nutrientes do Shin, e se for cortado, vai morrer. Shin também perderia a mão direita que tem boca e pode mudar de forma, o que é basicamente a maior bênção que um tarado como ele poderia pedir na vida. Shin o chama de parasita, mas a criatura diz que eles deveriam apenas cooperar um com o outro. Ao ele diz isso, o parasita imediatamente fica cansado e cai no sono, fazendo a mão do Shin voltar ao normal. Mais tarde, Shin vai tomar café e ouve o pai lendo o jornal, falando sobre uma série de assassinatos brutais e violentos, apelidados de massacre da carne moída, que tem acontecido ultimamente. Ele vai para a escola depois disso, mas decide que provavelmente deveria se entregar para a polícia e contar tudo sobre sua mão alienígena. No entanto, o parasita diz a ele que não é uma boa ideia, porque eles serão transformados em cobaias para alguns cientistas pirados. De repente, ele o avisa que um deles está por perto. Explicando que parasitas podem sentir as ondas cerebrais uns dos outros, Shin decide seguir a direção do novo parasita. Mas ele rapidamente fica com medo porque pode ter dominado um humano, e ele não sabe o que esperar.
Seu parasita, no entanto, continua arrastando ele pra frente e eles eventualmente encontram um cachorro comendo o corpo morto de outro cachorro. Shin se pergunta o que está acontecendo, mas ao ver que o cachorro foi dominado por um parasita, ele surta. O parasita cachorro olha para a mão direita dele e diz que ele também falhou. E então, de repente, o alienígena percebe a intenção assassina dele. Ele arrasta Shin para um lugar seguro porque eles precisam se acalmar antes de lutar. Enquanto isso, o parasita cachorro se transforma, criando asas e voa para o céu. Ele logo os localiza escondidos num parque, mas o alienígena do Shin diz que eles vão lutar aqui. Ele de repente lança um ataque contra o cachorro voador com tentáculos afiados como aço e corta o coração dele com um golpe preciso, matando-o instantaneamente. Shin não consegue acreditar no que acabou de acontecer, foi tudo tão rápido. Mas o alienígena observa cuidadosamente enquanto o parasita cachorro morto murcha e morre. Ele afirma friamente que perdeu porque não fez o dever de casa. E Shin percebe que essa coisa com quem ele se aliou não tem empatia nenhuma. É como um inseto sem emoções. Em outra parte da cidade, uma mulher está sendo assediada por um grupo de bandidos, quando um homem de repente aparece e derruba todos eles sem suar a camisa. Ele então leva a mulher para casa, agindo como um guardião estoico, mas os bandidos de repente voltam para atacá-lo de novo. Eles batem na cabeça dele com um taco, mas o homem nem pisca. Em vez disso, ele diz casualmente que o estômago dele não aguenta 4 pessoas de uma vez. Ninguém entende o que ele quer dizer, mas então, sem aviso, a pele do rosto dele se solta, como cascas de laranja num comercial de sabonete facial. E ele fatia todos eles com seus tentáculos afiados como navalhas. O parasita então muda de aparência para não ser pego e segue seu caminho. Enquanto isso, Shin decide manter o alienígena e não reportar às autoridades porque depois do encontro com o cachorro hoje, ele sabe que estaria em perigo sem ele. Ele acha estranho chamar de o alienígena o tempo todo, então tenta dar um nome a ele. A criatura pede para ele chamá-lo de Midi, já que significa direita em japonês, embora admita que não se importa muito com nomes, já que não é nem uma pessoa, nem um animal de estimação. Mais tarde, graças à ajuda do Mig, Shin começa a ficar muito bom em esportes, o que faz a Murano ficar caidinha por ele. Isso também deixa o valentão da turma com ciúmes, porque ele também gosta da Murano. Depois que o jogo termina, Takai traz Murano para conversar com Shin para que eles possam superar o incidente passado. Shin finalmente tem a chance de se desculpar com ela e ela o perdoa, mas só se ele concordar em levá-la para comer sobremesa no próximo domingo. Shin fica feliz em ouvir isso, mas então Murano percebe que algo nele parece diferente. No entanto, depois que ela sai, Midi comenta que a frequência cardíaca do Shin estava anormal quando ele estava falando com a garota, e que ele definitivamente está afim dela. Nesse momento, o valentão da turma chama o Shin e o confronta com raiva, por ele estar recebendo toda a atenção da Murano. Shin tenta evitar a briga, dizendo que não pode fazer nada a respeito, mas o cara o ataca sem aviso. Shin fica com medo que o Migi se irrite e despache esse azarado, mas por sorte ele se segura e simplesmente usa uma pistola Gamu Gamu para derrubar o valentão, e isso é o suficiente para assustá-lo e fazê-lo fugir. Mais tarde, Takai começa a falar sobre os brutais assassinatos do massacre da carne moída, os mesmos que o pai do Shin estava lendo. Ninguém sabe quem está por trás deles, mas casos semelhantes estão aparecendo pelo mundo todo, o que Takai acha muito suspeito. No entanto, Shin de repente percebe que os responsáveis por todos os assassinatos devem ser os parasitas alienígenas. Assim que chegam em casa, Shin pesquisa mais sobre os assassinatos e pergunta ao Mig, que concorda que é definitivamente obra da espécie deles. Ele explica que viram um parasita possuindo um cachorro comer outro cachorro, o que indica que eles só podem comer a mesma espécie que seu hospedeiro. Ele diz que, já que são canibais, é natural que comam humanos quando os usam como hospedeiros. Shin entra em pânico ao ouvir isso e se pergunta se deveria informar o mundo e tentar salvar a humanidade. Mas Midi não entende por que ele está se preocupando com isso. Segundo Midi, a espécie dele só come para sobreviver, e é assim que a natureza funciona. Shin diz que a vida humana é valiosa, mas Migi argumenta que a única vida que ele valoriza é a dele e a do Shin, porque ele precisa dele. Shin chama Migi de inseto e parasita, mas Migi o avisa que se ele for contra ele, vai cortar a língua dele para que não possa contar nada a ninguém. Aterrorizado pelo parasita, Shin desiste da ideia. Midi continua debatendo e aponta que humanos comem todo tipo de animal. Enquanto a espécie dele come só alguns, então, na visão dele, humanos podem ser até piores. No dia seguinte, outro alienígena avista Shin e Migi. Midi o sente imediatamente também e avisa Shin. Eles não conseguem encontrar o alienígena no mercado lotado. Então Midi sugere ir para um lugar tranquilo e Shin concorda. Ele diz que quer conhecer o outro alienígena, mas Midi acha que isso é loucura. Ele pergunta por que Shin não está com medo, já que ele poderia morrer, mesmo tendo borrado as calças de medo ontem. Shin responde que quer aprender mais sobre os parasitas para proteger os humanos deles. Logo, o outro cara aparece. Ele olha para a mão direita do Shin e imediatamente pensa que é perigoso, porque o cérebro humano do Shin ainda está intacto. Ele caminha calmamente à frente enquanto Migi ameaça matá-lo se ele tentar qualquer coisa. O homem faz uma oferta e pede para o Migi migrar para ele, dizendo que ainda há tempo para ele mudar de hospedeiro.
Para provar seu ponto, ele transforma o corpo, corta a própria mão e diz pro Migi vir para ele, pois serão mais fortes juntos. Shin entra em pânico, pensando que Migi poderia mudar de lado, mas ele fica onde está. Outro parasita fica impaciente e ataca, mas Migi reage instantaneamente e o derruba. O outro alienígena fica chocado e não consegue acreditar que perdeu, e Shin agradece ao Migi por salvar sua vida. No entanto, ele responde que nem tinha certeza se trocar de corpos era possível, então essa era a opção mais segura. No dia seguinte, Shin e Murano vão ao encontro para a sobremesa, e durante a conversa, Murano diz que seus pais estão com medo por causa dos assassinatos do massacre da carne moída. Shin se pergunta em silêncio como ela reagiria se ele um dia contasse a ela sobre Midi. Eles caminham por um parque depois disso e encontram um grupo de meninos enterrando um gato na areia e jogando pedras nele por diversão. Murano fica magoada com a cena e diz que não aguenta ver aquilo. Ela quer ir embora, mas Shin mostra que tem um coração de ouro, tipo o Superman. Ele vai em frente e resgata o gato, dizendo para os meninos pararem de machucar criaturas inocentes. Os meninos o chamam de Boomer, por atrapalhar a diversão deles, e jogam pedras nele enquanto ele se vira, mas Midi pega todas elas. Shin então dá um olhar intenso nos meninos, o que os assusta completamente, e eles saem correndo. Bem, isso foi mais do que suficiente para impressionar a Murano, que agarra a mão do Shin, mas os instintos dela dizem que algo está errado, então ela troca da mão direita para a esquerda. Alguns dias se passam, e o número de casos do massacre da carne moída continua aumentando. Shin está enojado com as notícias, e Murano começa a notar que ele está ficando ainda mais distante e diferente a cada dia. Um dia, enquanto caminhava para a escola, Migi de repente sente outro parasita por perto. Shin fica alerta ao ouvir isso, mas quando Migi aponta para o prédio da escola, ele começa a entrar em pânico como nunca antes. Na escola, Shin escaneia os corredores ansiosamente para encontrar o parasita, e Migi o avisa para não agir de forma suspeita porque se o parasita estiver por perto, pode senti-los também. Nesse momento, uma nova professora é apresentada à turma como Senhorita Tamiya, e no momento em que ela sobe no palco, Migi confirma que ela é o parasita. O que é ainda pior, ela é designada para ser a professora da turma da Murano. Shin fica inquieto ao ouvir isso, e Migi novamente o avisa para não olhar para Tamiya, mas ele não consegue evitar, e a mulher o nota, percebendo que ele também é um deles. Mais tarde, durante a aula de educação física, Migi comenta como a Tamiya deve ser inteligente, porque ela conseguiu manter a identidade e a posição social de seu hospedeiro, e ela também está trabalhando como professora. Shin se pergunta se ela planeja eventualmente comer todo mundo na escola, mas Migi diz que ela não vai querer queimar a própria capa, então não vai se alimentar de pessoas perto dela. Em aula, enquanto Tamiya está ensinando, Midi cai no sono, e Shin entra em pânico porque acha que está em perigo. Ele se vira como pode no resto da aula, e depois da classe, Tamiya pede para ele ir ao escritório mais tarde. Os outros meninos o provocam, brincando que ele está recebendo a atenção da professora mamãe, e Shin explode com eles, porque eles não sabem o quão ferrado ele tá. Enfim, ele vai para o escritório e, por sorte, Midi acorda a tempo. Assim que entram, Tamiya vai direto ao ponto. Ela garante a Shin que não tem desejo de lutar com ele. Em vez disso, ela o convida para se encontrar depois da escola para uma conversa mais séria. Midi concorda imediatamente, mas Shin desconfia, temendo que seja uma armadilha. Tamiya diz que se ela quisesse matá-lo já teria feito e revela que ela só está curiosa sobre o vínculo híbrido incomum deles. Ela promete trocar informações com eles e possivelmente até cooperar no futuro. Depois da escola, Shin vai encontrá-la, mas Midi de repente detecta dois parasitas se aproximando. Shin entra em pânico de novo, mas Midi ainda não consegue dizer se é uma armadilha. Logo, Tamiya chega lá com um homem que ela chama de Senhor A, porque ele não tem nome nem personalidade. Instantaneamente, a tensão aumenta entre ele e Midi, mas Tamiya desarma, dizendo que não adianta lutar. Eles todos se sentam para conversar e Tamiya pergunta a Shin o que ele pensa que a espécie deles é. Shin responde sem rodeios que são monstros comedores de gente. Tamiya entende por que ele diria isso, mas ela acha que são mais do que isso. Ela de repente revela que ela e o Senhor a fizeram sem camisinha algumas semanas atrás e agora ela tá grávida. Shin a encara horrorizado e Tamiya pergunta que tipo de criatura ele acha que está crescendo dentro dela. Midi responde que é um bebê humano normal e Tamiya confirma isso, claramente intrigada com isso ela mesma. Shin se recusa a ser convencido só por isso, acreditando que ainda são monstros que comem pessoas. Enquanto os três estão tendo sua discussão filosófica, o Senhor A fica entediado. Ele se levanta declarando que não vê sentido em tal discussão e que continuará matando e se alimentando de humanos como fez no passado. No entanto, ele agora vê Shin como uma ameaça em potencial e decide eliminá-lo em breve. Assim que ele sai, Tamiya avisa Shin para não provocá-la, porque se ele tentar ameaçá-la, ela poderia facilmente matar uma turma inteira, incluindo a Murano, por quem ela sabe que ele tem sentimentos. No entanto, ela o tranquiliza dizendo que, por enquanto, ela prefere a paz e manter sua identidade escondida. No dia seguinte, em aula, Takai menciona ter visto Shin no ônibus na noite anterior. Ela diz que ela e Murano estavam preocupadas com ele, mas ele esconde a verdade dela. De repente, Midi sussurra para ele que estão sob ataque, e Tamiya também percebe que é o Senhor A, que já está dentro da escola. Tamiya calmamente dispensa a turma para estudar por conta própria e sai.
Enquanto isso, o Sr. A começa uma matança, e Shin decide que tem que pará-lo. Migi suspeita que Tamiya não vai se envolver, já que ela é muito lógica para escolher lados, e ela só vai observá-los. Nesse momento, eles ouvem uma mensagem pelo interfone dizendo aos alunos para evacuarem o prédio imediatamente. Migi sugere que eles deveriam lutar e derrotar o Sr. A, e a melhor maneira é usar a multidão como isca e escudo para contra-atacar. Shin fica furioso com isso e se recusa a fazer algo tão desumano. Em vez disso, ele corre sozinho pro andar de cima. Mas no caminho, ele esbarra na Murano. Ela agarra o braço dele, mas ele explode com ela, dizendo para ela ficar longe dele. Ele logo chega a uma sala de aula vazia e Migi diz que o plano anterior era mais eficaz. Mas Shin insiste que vai lutar como os humanos fazem. Migi não diz nada, mas entende que os humanos são movidos pela emoção, o que os torna estúpidos na maioria das vezes. Shin rapidamente constrói uma barricada usando mesas e carteiras e então pergunta ao Migi se ele tá bravo por não ter aceitado o plano dele. Migi ignora isso porque eles não têm tempo para isso, e ele já está planejando o próximo movimento deles. Ele pergunta a Shin o que os torna diferentes do Sr. A, e a resposta é que são dois deles, e podem dividir os papéis. Ele rapidamente corta e afia uma perna de cadeira, transformando-a num espeto improvisado, e dá a Shin como arma na próxima luta. Ele diz que o Sr. A subestima os humanos, e se Shin conseguir atacar de surpresa, eles vão vencer. Shin ouve com atenção, depois esconde a arma na manga, e nesse momento o Sr. A arromba a janela do andar de baixo, transformando a barricada improvisada do Shin numa prisão. O Sr. A diz a Shin que, além da mão direita, o corpo inteiro dele é inútil e tá apavorado com ele, e isso não tá errado. No entanto, Shin lembra que Migi o avisou sobre isso acontecer antes. Como Migi depende dele, se Shin ficar nervoso, isso o atrapalhará também. E ele decide se acalmar. De repente, o Sr. A começa a atacá-los e Migi bloqueia todos os seus ataques. Shin lembra que o plano do Migi era fingir atacar enquanto na verdade foca na defesa. E como A subestima os humanos, ele não vai ver Shin como uma ameaça. Shin não tem escolha a não ser confiar no plano do Migi, e ele lentamente caminha em direção ao Sr. A, que nem presta atenção nele. É o pior erro dele, pois Shin consegue esfaqueá-lo no peito com a perna da mesa. Ele ataca de volta imediatamente, mas Migi bloqueia seus ataques. Já é tarde demais para o Sr. A, pois o ataque de Shin atingiu uma artéria vital em seu coração, e o sangue começa a jorrar rapidamente da ferida. Ele ainda consegue jogar Shin pro lado e então empurra o cano de aço para que ele saia das costas e pare de drenar o sangue dele. Ele começa a cambalear enquanto se afasta de Shin, e Migi diz que eles deveriam acabar com ele agora. Shin não quer fazer isso, afinal não quer cometer assassinato, mas Migi explica que o Sr. A não é humano, e tecnicamente só é assassinato se você mata humanos. Enquanto isso, o Sr. A não consegue acreditar que vai ser morto por um... Ele percebe que seu corpo já era, então decide arriscar e encontrar um novo hospedeiro, de preferência o corpo da Tamiya. Ele caminha devagar até ela, mas quando abre a porta do escritório, Tamiya salta, deixando alguns cilindros de oxigênio abertos na sala. O Sr. A nem percebe o que ela está aprontando até que todo o oxigênio causa uma explosão massiva, matando antes que a polícia chegue. Shin fica traumatizado com o incidente, e mesmo com o tempo, não se sente à vontade por ter esfaqueado um corpo humano. Enquanto isso, Tamiya se mete em apuros com a administração da escola por não revelar quem é o pai do bebê. Em vez de discutir com esses humanos lerdos sobre seu direito à privacidade, ela decide largar o emprego e mudar de identidade. Ela encontra Shin antes de sair da escola, dizendo que como planeja descartar sua identidade de Tamiya, não precisa mais manter as pessoas de seu círculo social vivas, e isso inclui ele. Shin entra em pânico e pergunta por que ela e os outros alienígenas comem humanos. Ele diz que Migi sobrevive com os nutrientes do sangue dele, o que significa que os outros parasitas também podem sobreviver com outros tipos de comida. Tamiya diz que ele pode estar certo, mas o canibalismo é tão natural para eles quanto voar para as abelhas ou tecer teias para as aranhas. Ela acredita que toda forma de vida na Terra tem uma diretriz, exceto os humanos, e eles fazem o que a diretriz manda. Ela diz que assim que assumiu um corpo humano, sentiu que seu propósito na vida era comer outros humanos. Shin está apavorado, mas ainda pergunta o que ela planeja fazer com o bebê. Tamiya responde que vai dar à luz e depois usá-lo em alguns experimentos, mas se não for útil, ela o comerá. Shin fica indignado com isso e Tamiya sente suas intenções. Ela se transforma para lutar, e Migi percebe que eles não têm a menor chance contra ela, pois ela consegue se transformar em dois padrões ao mesmo tempo, o que significa que é muito mais evoluída que ele. No entanto, Tamiya de repente percebe que Shin não é mais um humano puro, e decide deixá-lo viver para aprender mais com ele. Mais tarde, naquela noite, ela recebe a visita da mãe da verdadeira Tamiya, que percebe que a mulher à sua frente não é sua filha. Ela pergunta quem diabos ela é e onde está sua filha, e Tamiya fica chocada, pois nunca pensou que um humano comum pudesse ver através de seu disfarce perfeito. A velha decide chamar a polícia, mas Tamiya a mata antes disso.
No entanto, agora ela está curiosa para saber se a mulher tinha alguma habilidade especial que ela deveria ter investigado mais. Por outro lado, quando Shin acorda na manhã seguinte, ele percebe que Migi sumiu do seu corpo. Ele surta, só para descobrir que Migi se separou do corpo e está dando uma voltinha pelo quarto. Migi rapidamente se reconecta ao corpo, dizendo que descobriu que pode se mover mesmo separado dele, mas seu limite é de 3 minutos por vez. Shin se pergunta se ele planeja assumir seu cérebro agora, e Migi diz que não é possível, pois ele amadureceu apenas como um braço, então não pode controlar um cérebro. No entanto, isso faz Shin temer que outros parasitas que sabem controlar um cérebro possam trocar de cabeça, e Migi acredita que isso pode ser verdade. Ele então vai tomar café da manhã e descobre que seus pais planejam fazer uma viagem. Shin diz a eles que é muito perigoso ir a lugares desconhecidos em tempos como estes, e sua mãe está disposta a ouvi-lo e cancelar a viagem. No entanto, ela quer saber se algo tem incomodado ultimamente, mas ele não quer falar sobre isso, então sai abruptamente para a escola. A razão pela qual Shin mantém Midi em segredo dos pais é porque ele teme que Midi os mate sem hesitação, já que ele só se preocupa com a própria sobrevivência e não liga para emoções humanas. Por outro lado, Kazu, o pai de Shin, diz à mãe, Nabuko, que ela está sendo super protetora com o filho, e ele provavelmente se sente desconfortável com isso por causa da cicatriz na mão dela. Nabuko se lembra claramente do dia em que Shin ainda estava no ensino fundamental e pediu umas placas de alumínio para um experimento de ciências. Ele tropeçou ao tentar pegar as placas de uma prateleira alta e uma panela de óleo fervente quase caiu na cabeça dele. Os reflexos rápidos de Nabuko o salvaram, mas ela queimou feio a mão naquele dia, e Kazu acha que Shin não quer mais incomodá-la porque se sente culpado pelo ocorrido. Enquanto isso, Midi começa a pesquisar armas para uso futuro. Ele diz a Shin para não se preocupar tanto com os pais, pois os parasitas parecem se concentrar em cidades com muitos humanos para caçar e geralmente atacam pessoas sozinhas. Ele acredita que os pais de Shin estarão mais seguros na viagem à praia do que aqui. Shin fica aliviado ao ouvir isso, mas bem nessa hora a mãe dele entra e ele esconde Migi nervosamente. Ela pergunta com quem ele estava falando. Ele responde que estava falando sozinho e grita para ela bater na porta da próxima vez. Nabuko fica meio triste ao ouvir isso e sai do quarto, dizendo a Kazu que o filho gritou com ela. Ele diz a ela que deve ser porque ela o interrompeu enquanto ele estava batendo uma, o que pode ser minha nova frase favorita para descrever a ação. Mais tarde, Shin diz aos pais que mudou de ideia e agora acha que é uma boa ideia eles viajarem. Nabuko, no entanto, não vai aceitar as mudanças de humor dele calada e explode com ele, perguntando o que diabos há de errado com ele. Ela começa a chorar, dizendo que é como se ele não fosse mais seu filho. Shin ainda não quer contar a ela sobre Midi, então diz que estava com medo de ficar sozinho sem eles. Mas aí percebeu que pode chamar uns amigos e se sentir muito solitário. Ele volta para o quarto com isso, e os pais estão convencidos de que ele disse a verdade. Na semana seguinte, eles partem para a viagem, e Nabuko está super animada porque não tira férias longas há anos. Em outro lugar, um homem leva a nova namorada para passear de carro, mas o que ele não sabe é que ela é uma parasita. Ela não entende coisas básicas de humanos, tipo como cintos de segurança funcionam, e o distrai enquanto ele dirige, fazendo o carro rolar morro abaixo. Ambos ficam gravemente feridos, e ao perceber que o corpo da hospedeira não vai sobreviver, a parasita fica desesperada. Ela ataca o homem e assume o corpo dele, e embora a tomada não seja perfeita, pelo menos ela consegue se mover. De volta para casa, Shin está a caminho da escola quando pergunta a Migi o que Tamiya quis dizer quando o chamou de impuro. Migi explica que algumas de suas células vazaram para a corrente sanguínea de Shin e até chegaram ao cérebro, então partes dele mudaram. Shin fica chocado com isso e tenta se convencer de que ainda é um humano normal. Bem nessa hora, ele encontra um grupo de pessoas batendo no valentão da escola. Ele tenta impedi-los, mas eles o socam também e mandam ele se afastar. No entanto, Shin se lembra de Migi ter dito uma vez que o que diferencia os humanos dos parasitas é a capacidade de agir pelos outros, mesmo quando isso não os beneficia. Querendo provar a si mesmo que ainda é humano, Shin defende o valentão novamente. Mitsu, o líder dos valentões, o atinge. Mas antes que Migi possa acordar, uma garota chamada Kana intervém e manda a gangue parar. Kana então pergunta a Shin se ele é burro, mas ao olhá-lo de perto, ela sente algo estranho dentro dele. Ela de repente nota a presença de Migi e pergunta a Shin o que diabos ele é, antes de se assustar e sair rapidamente. Na escola, Shin recebe muita atenção e elogios por defender o colega e tenta agir com humildade, pois essa é outra característica humana. Mais tarde na volta, Shin e Murano encontram Kana, que tira uma foto deles e pergunta por que ele não fugiu antes. Shin diz que é o que se faz quando alguém da sua turma está em apuros, mas Kana o chama de poser e diz que ele banca o moralista, mas provavelmente esconde algo.
Shin se afasta sem querer mais lidar com a biscate, mas sabe que ela não está totalmente errada. Enquanto isso, Mitsuo fica com ciúmes de Kana estar dando atenção a Shin porque ele é caidinho por ela e decide se vingar. Ele e a gangue espancam Shin e sequestram Murano, e Shin de alguma forma o segue. Eles o levam ao mesmo lugar onde se encontraram de manhã e Shin diz para deixarem Murano em paz. No entanto, os valentões o ignoram e Mitsuo começa a espancá-lo. Miji quer sair para ajudar, mas Shin manda ele parar porque quer resolver as coisas sozinho, como um homem de verdade. Mesmo estando claramente em desvantagem, Shin continua lutando. Miji diz que todos ali são muito mais fortes que ele e que ele não pode vencer. Mas Shin não se importa, porque humanos lutam por coisas maiores que eles mesmos. Ele tenta ao máximo revidar, mas é encurralado de novo, o que aciona o reflexo de Miji para protegê-lo, e Shin mal consegue mantê-lo escondido. Por sorte, Kana chega bem nessa hora e manda todo mundo parar, e no instante seguinte, alguns garotos da escola de Shin aparecem e uma briga estoura entre eles e a gangue de Mitsuo. Na confusão, Shin escapa com Murano, e ela o acompanha até em casa. Ela trata os ferimentos dele, e diz que ele foi muito legal mais cedo, encostando no ombro dele. Shin se anima e pergunta se ela quer ficar, já que os pais não estão em casa, mas ela acaba voltando para a casa dela. Miji fica decepcionado com isso e diz que queria observar a reprodução humana. Shin manda ele calar a boca e ir dormir, mas bem nessa hora, Kana aparece e pergunta com quem ele está falando. Shin desvia da pergunta, e Kana se desculpa pelo ocorrido, dizendo que quer ser amiga. Shin concorda, pois não vê mal nenhum nisso. Mas ao apertarem as mãos, Kana sente algo estranho na mão direita dele. Shin nota o desconforto dela e rapidamente se afasta, correndo para dentro de casa, onde Miji o avisa para ficar longe de Kana, pois ela parece muito perceptiva. Ele sente que ela consegue detectar a frequência que os parasitas emitem para encontrar os seus. E embora Murano tenha uma habilidade parecida, Kana tem um instinto muito mais forte que o dela. Ele acredita que essa garota é realmente perigosa, e Shin concorda. Em outro lugar, o parasita que assumiu o corpo após o acidente está com dificuldades, pois não está acostumado a ser homem. Ele quer um corpo de mulher de novo e decide assumir a primeira fêmea que encontrar. Infelizmente, os pais de Shin não estão tão longe do monstro, e eles estão curtindo o pôr do sol num penhasco. De repente, o monstro surge, arranca a cabeça de Nabuko na frente de Kazu. Mais tarde, Shin recebe uma ligação de Kazu, ferido, que fala de um monstro atacando a mãe e diz que ele precisa ir à polícia. Ele desliga o telefone e Shin entra em pânico, temendo que o monstro seja um parasita que atacou seus pais, mas nem sabe onde eles estão agora. Ele adormece esperando notícias e tem um pesadelo, mas ao acordar, Migi avisa: "Tem um alienígena aqui!" Shin fica furioso, dizendo que os pais estão em perigo porque Migi garantiu que estariam seguros na praia. Migi, com sua lógica fria e calculista, responde que a sugestão foi baseada em probabilidade, e ele nunca disse que algo era 100% garantido. Então, ele diz a Shin para focar na batalha à frente, e Shin pega uma faca para fazer sua parte, mesmo que Migi ache que sua ajuda não é necessária. A porta destranca de repente, e Shin se pergunta como o alienígena conseguiu abrir a fechadura da casa. O alienígena entra na casa, e Shin se prepara para lutar, mas fica completamente chocado ao ver a mãe entrar. Embora saiba a verdade lá no fundo, ele simplesmente não consegue processar aquilo. Ele dá as boas-vindas a Nabuko, confuso e abalado, perguntando por que ela não está com o pai. Miji, baixinho, diz que não é a mãe dele, mas um parasita. Mas Shin se recusa a acreditar. A alienígena diz que o outro homem deve ter morrido antes de chegar em casa. E isso é ótimo para ela. Em sua confusão, Shin segura a faca na frente de Migi, impedindo-o de se transformar. Ele chama a mãe, desesperado para acreditar que ela ainda está ali. Migi diz que ela se foi, mas Shin surta e ameaça cortar a mão direita dele se disser mais uma palavra contra ela. Shin, emocionalmente abalado, diz que nunca pediu desculpas direito à mãe por queimar o braço dela quando criança. A parasita, porém, não se importa nem um pouco. Ela se transforma e o apunhala direto no coração, e Migi não consegue reagir a tempo por causa da faca. Shin cai no chão, ainda sem conseguir aceitar que a mãe virou parasita. A parasita então o deixa para morrer, dizendo a Migi que seu hospedeiro morreu, e ele seguirá o mesmo caminho, pois esse é o destino de quem falha em tomar o cérebro. No entanto, Migi percebe que ainda há uma chance de salvá-lo. O coração de Shin está danificado, então Migi cria um novo, o coloca dentro do peito dele e começa a fazê-lo bater manualmente. Mesmo que Shin permaneça inconsciente, ele entra no corpo de Shin para continuar curando-o lentamente, enquanto também se realoca de volta para o braço direito, o que leva Shin falta à escola por dias por causa disso, e Murano fica preocupada, decidindo visitar a casa dele para ver como ele está. Enquanto isso, Migi continua curando Shin e até o alimenta enquanto ele dorme. Alguns dias depois, Shin finalmente acorda. Embora esteja muito fraco agora, ele logo percebe que não precisa mais dos óculos, o que lhe parece bem estranho. Ele então decide se lavar e é quando encontra uma cicatriz no peito que o lembra de todo o incidente. Sente uma dor aguda no coração e tem um colapso emocional. Mas nesse exato momento o telefone toca, e ele atende para ouvir que seu pai foi internado num hospital. Shin fica feliz em saber que ele ainda está vivo e corre imediatamente para vê-lo. Lá fora, Murano o espera,
e ao ver Shin, diz que estava preocupada com ele. No entanto, ele parece distante e apenas diz que o pai está ferido e que ele vai vê-lo. Quando ela diz que a mãe deve estar lidando com isso sozinha, Shin se magoa ainda mais, mas ele se afasta e diz que não voltará à escola por um tempo. Murano, preocupada, pergunta se ele vai voltar, mas Shin apenas dá um sorriso triste, antes de ir embora, jurando matar o parasita que tomou a forma de sua mãe. Ele pega um trem e pensa em encontrar o alienígena antes que ele encontre seu pai. Enquanto isso, Kazu está no hospital, e a polícia chega para investigar, perguntando sobre o incidente e sua esposa. Ele diz que Nabucco morreu, mas os policiais afirmam que ela está viva, que voltou ao hotel e fez o check-out sem ele. Kazu entra em pânico e diz que a mulher é uma impostora, mas a polícia alega que a marca de queimadura na mão dela confirma sua identidade. Um psiquiatra diz a Kazu que é o trauma do acidente que o faz imaginar coisas, e de alguma forma o convence de que é verdade. Logo, Shin chega ao hospital e quando ele entra correndo no quarto, Kazu fica surpreso, mas feliz em vê-lo. Shin tenta falar sobre o que aconteceu com a mãe, mas não consegue dizer nada por causa da dor. Embora não tenha lágrimas, Kazu de repente diz que Nabucco está desaparecida desde o acidente. Shin fica chocado e o lembra do monstro. Mas Kazu diz que bateu a cabeça durante o acidente e deve estar confuso. Shin surta e insiste que o monstro matou Nabucco, mas Kazu diz que se expressou mal no telefone e que a lesão afetou sua memória. Ele discute de novo, mas Kazu o repreende, segurando as lágrimas, e Shin percebe que o pai sabe a verdade, mas a está escondendo. Ele fica ainda mais determinado a encontrar e lidar com o alienígena, mas entende que não pode contar a ninguém o que realmente aconteceu. Ele diz que vai ficar no hospital, mas Kazu fala que será desconfortável e sugere um hotel próximo a apenas 300 metros. Shin concorda, mas se preocupa, pois essa é a distância que Migi alcança para detectar inimigos. Infelizmente, Migi ainda está dormindo. No hotel, Shin encontra uma garota que ele tinha visto no trem, e ela o leva para dentro. Ele vigia o hospital do seu quarto enquanto percebe que sua audição e outros sentidos estão mais fortes agora. Mais tarde, Migi acorda e diz a Shin que reparou seu corpo, mas ambos mudaram, e agora Migi tem uma fraqueza. Ele precisa dormir 4 horas por dia, o que é mais sono do que eu consigo ter diariamente. Shin diz que ele também dormia mais cedo, mas Migi explica que ao contrário de antes, ele não vai acordar se o perigo surgir, e se o inimigo atacar nesse período, ambos morrerão. Shin pergunta por que ele não contou isso antes, e Migi diz que depois que a mãe morreu, Shin começou a culpar todos os parasitas, incluindo ele, e era perigoso revelar uma fraqueza para ele. No entanto, ele agora pensa que é ainda mais perigoso continuar escondendo isso. Shin diz que não vê Migi como inimigo, já que ele salvou sua vida. Mas, como em Sundir, Migi responde que fez isso por si mesmo. Na manhã seguinte, Shin parece bem melhor e vai ao hospital ver o pai. Depois fica de guarda enquanto Migi dorme. A garota Mac se aproxima e pergunta se ele tem namorada, mas antes que Shin possa responder, Migi avisa que detectou um parasita na praia. Shin corre imediatamente para a praia, e Mac diz que há um muro bloqueando o caminho. No entanto, ele se move rápido demais para ouvir qualquer coisa, e então Migi pergunta se ele está realmente pronto para matar a mulher com o rosto de sua mãe. Shin para por um momento e diz que tem certeza porque não pode deixar que ela mate outras pessoas. Mac o alcança enquanto eles conversam e diz que precisam dar a volta no muro para chegar à praia. Mas Shin diz que é questão de habilidade e pula o muro sem esforço. Ele encontra alguém andando pelo muro e percebe que é um parasita. Começa a persegui-lo, cheio de raiva e pronto para matar. Mas ao alcançar o sujeito, ele descobre que não é Nabucco. Em vez disso, é um homem, e Shin fica surpreso. No entanto, ele tem certeza de que também é um alienígena, então se prepara para matá-lo. Mas o homem surta, pedindo para ele parar. De repente, Migi o impede e diz que o homem ainda tem um cérebro humano. Shin fica ainda mais confuso agora. Mas então a mandíbula do homem se transforma em alienígena e começa a falar. Shin surta de novo porque nunca viu isso antes. Mas o homem e o alienígena estão compartilhando uma boca e parecem estar numa competição amigável para ver quem fala primeiro. Shin não consegue entender como isso é possível, mas Migi explica que o cérebro dessa dupla é humano, enquanto da mandíbula ao peito é alienígena, e o outro alienígena confirma que ambos são parecidos de certa forma. Mais tarde, eles se sentam para conversar, e o homem começa a contar sua história triste, dizendo que a esposa o deixou, e ele se sentia um inútil que não conseguia decidir nada. Então, tomou a maior decisão da vida, pular no mar, mas não teve coragem. Ele apenas ficou lá até o parasita alienígena atacá-lo. E enquanto ele lutava contra, eles caíram na água. O parasita da mandíbula continua a história e diz que estava tentando alcançar a cabeça, mas percebeu que como o hospedeiro estava se afogando, morreria se tentasse chegar ao cérebro. Então, em vez disso, virou um tubo de respiração e o salvou, e foi assim que eles acabaram desse jeito. O homem então diz ao alienígena que eles deveriam mudar para o modo combo, e a mandíbula muda de forma para que ambos possam falar claramente. O homem diz que está aliviado por finalmente ver outra pessoa como ele e pede a Shin para compartilhar a história de sua mão. Mas Shin diz que eles deveriam ir para outro lugar para conversar sobre isso. O homem então se apresenta como Yuta, e seu parasita se chama Joe, um trocadilho inteligente com jaw, mandíbula. Eles vão ao hospital, onde Yuta chora ao ouvir a história de Shin,
e Joe o provoca por ser um chorão. Ele mostra mais personalidade que Mig e diz que aprendeu muito assistindo filmes. Depois disso, Yuta oferece ajuda a Shin caso ele encontre o inimigo, e Shin fica feliz em aceitar a ajuda. Naquela noite, Mig acorda Shin de repente e diz que há algo importante que ele esqueceu de mencionar durante o dia por causa de Yuta e Joe. Ele lembra Shin de como correu como Usain Bolt e pulou 3 metros de altura, e diz que há uma razão para isso. Mas antes disso, ele explica o que seu corpo pode fazer. Mig diz que seu corpo pode se dividir, e cada parte pode pensar por conta própria. Mas se as partes forem muito pequenas, elas morrem rapidamente. Então, ele sempre lhes dá ordens antecipadas para retornarem ao seu corpo. Ele mostra isso através de uma demonstração, e Shin fica um pouco assustado. Midi então diz que no corpo de Shin, até as menores partes podem sobreviver. E ele de repente percebe o que isso significa. Midi confirma e diz que usou essas pequenas partes para reparar o coração de Shin, e elas agora se tornaram parte de sua corrente sanguínea. Então, agora 30% do corpo dele é feito de células alienígenas. Shin pergunta se as partes também chegaram ao cérebro, mas Mig diz que não pode ter certeza e pergunta se ele notou algo estranho. Shin não diz nada a princípio, mas depois lembra que, embora estivesse muito emocionado no hospital, não conseguiu chorar, e pensa que talvez isso signifique que ele está se tornando menos humano. No dia seguinte, Mac o surpreende, e Shin pergunta se ele parece um humano normal para ela. Ela diz que sim, mas quando ele apenas sorri e não responde, ela fica sem graça, e diz para ele falar claramente, porque parece que ele está chorando por dentro. Nesse instante, Shin recebe uma ligação de Yuta que diz ter encontrado a inimiga e que tentará atrasá-la. Shin o manda voltar rápido, porque ela é perigosa e atacará assim que perceber que o parasita dele falhou em dominar seu cérebro. Yuta tenta fugir, mas ele precisaria de 2 meses na academia para ser considerado em forma. E Nabucco segue num ritmo tranquilo, enquanto Shin também corre na mesma direção. Mas Mig de repente adormece no meio do caminho. No entanto, ele se transforma em arma, dizendo a Shin que o resto é com ele. Enquanto isso, Yuta é encurralado num penhasco quando Nabucco o alcança. Ela fica chocada ao ver um segundo hospedeiro cujo cérebro ainda está intacto, então decide matá-lo. Ela se transforma e Joe fica impressionado, pois queria poder fazer isso também. A luta começa, mas Joe só consegue defender por causa da forma desconfortável como está ligado ao rosto de Yuta. Eles são empurrados para trás rapidamente, e então Nabucco atinge seu coração e o joga no chão, dizendo que isso o matará com certeza, mesmo sendo um híbrido. Yuta e Joe desmaiam por causa disso, e Nabucco se afasta, mas então ela sente a presença de outro parasita com um sinal fraco. Ela fica chocada ao ver Shin vivo e diz que deveria ter mirado na cabeça dele. Shin fica furioso com isso e manda ela parar de usar a voz da mãe para dizer que vai matá-lo. Ele decide lutar, mas quando ela se transforma, ele não consegue olhar para o rosto dela. Nabucco ataca de repente, mas Shin consegue ver claramente seus movimentos agora. Ele desvia e pula atrás dela, e ela não consegue acreditar que Shin pode se mover tão rápido. Ele bloqueia os ataques dela e alcança a beira do penhasco, onde vê Yuta ferido. Shin pensa que a única pessoa que poderia entendê-lo já está morta e fica furioso. Ele avança, ferindo Nabucco com seus golpes rápidos. Shin mira na cabeça dela e corta seus tentáculos, mas quando tenta finalizá-la, ela usa o coração para se defender. E quando Shin vê a marca de queimadura, velhas memórias da mãe inundam sua mente, e ele para. Nabucco usa esse momento para contra-atacar e feri-lo. Shin está em apuros enquanto ela se regenera e se levanta novamente. Mas então, de repente, a cabeça dela é fatiada e picada, e seu corpo cai no mar. Foram Yuta e Joe que fizeram isso, e eles conseguiram subir sozinhos. Yuta diz a Shin que a mulher não era sua mãe de verdade, mas mesmo assim, ele não deveria matá-la com as próprias mãos. Enquanto isso, a parasita se pergunta como Yuta sobreviveu, e Joe diz que percebeu que ela estava atacando apenas o coração, então ele mudou sua posição a tempo. Shin então olha para o mar onde o corpo de sua mãe jaz e pensa que finalmente acabou, mas algo dentro dele se quebra. Logo Kazu recebe alta, e eles voltam para o mesmo penhasco porque foi ali que tudo aconteceu. Kazu diz a Shin que a mãe ainda o ama. E então Shin pergunta se Nabucco sofreu no pesadelo horrível que ele teve. Kazu responde que tudo aconteceu instantaneamente e a morte dela foi indolor. Ele começa a chorar, mas Shin fica feliz que, pelo menos, sua mãe não sentiu dor alguma. De repente, o estresse que ele estava segurando todo esse tempo desaparece e ele adormece ali mesmo. Mais tarde, ele retorna à cidade e desta vez Murano e Kana podem senti-lo fortemente porque ele não é mais totalmente humano. Murano corre até ele, surpresa por ele ter crescido e até sua aparência ter mudado, como se tivesse tido uma segunda puberdade. Por outro lado, Tamiya encontra um novo parceiro que assume o corpo de um adolescente, e ela o instrui a vigiar Shin, mas sem matá-lo. O garoto pergunta por que ela se importa tanto com ele, e ela responde que ele é perigoso, mas ainda é importante mantê-lo vivo para coletar dados e entender a espécie deles. Enquanto isso, Kana começou a prestar ainda mais atenção em Shin, até usando a foto dele como papel de parede, mas isso deixa o babaca chamado Mitsuo com ciúmes. Ele vai à escola de Shin para arrumar briga.
Sem perceber, Shin passou por uma mudança de personalidade no mesmo nível de Sung Jin-woo. Ele não é mais o mesmo bobalhão de antes e diz a Mitsu para se apressar e falar porque ele não tem o dia todo. O valentão pergunta se ele dormiu com a Kana e Shin responde que nem a viu desde a viagem. Mitsu não acredita nele e o ataca, mas Shin desvia e o derruba, dizendo para ele desistir porque as coisas estão diferentes agora. Mitsu continua atacando teimosamente, mas Shin libera o Ultra Instinto e o humilha sem machucá-lo. Nesse instante, Murano chega e Shin decide ir embora, mas ela já consegue ver a mudança em sua personalidade. Ela pergunta se algo aconteceu na viagem ou se ele ainda é o mesmo Shin, e ele responde que está se fazendo a mesma pergunta. Eles então vão a um encontro pelo mercado e Kana também está lá. Ela prevê que Shin subirá as escadas ao lado dela, e sua previsão é certeira. Ela fica animada para encontrá-lo, mas logo se desanima ao ver Murano ao lado dele. Shin volta para casa depois disso e encontra o pai ainda um bagunça. Ele desenvolveu o hábito de beber, então Shin diz para ele contratar uma empregada. Mas Kazu não consegue acreditar como ele soa frio e diz para ele fazer o que quiser. No dia seguinte, Shin testa sua super audição enquanto caminha para a escola com Murano, e ouve alguém pedindo ajuda. Então ele corre para o local e encontra um cachorrinho ferido na rua. Mig diz que está muito ferido para sobreviver, então Shin o pega e o leva para o jardim para confortá-lo em seus últimos momentos. Murano também chega e diz que inicialmente pensou que Shin havia mudado, mas salvar o cachorro mostra que ele ainda é gentil como antes. No entanto, ele logo estoura a bolha dela, porque quando o cachorrinho morre, ele o joga na lixeira. Isso aterroriza Murano, pois ela não consegue entender como ele pôde tratar o filhote assim. Mas Shin calmamente diz que não é mais um cachorrinho, apenas um pedaço de carne morto. Murano fica desanimada e diz que ele mudou afinal antes de sair correndo e chorando. Shin nem entende o que fez de errado, o que é um comportamento masculino típico, então ele vai ao seu melhor amigo pedir conselhos, que é outra atitude masculina típica. Mig diz que ele não disse nada de errado logicamente, mas está claramente diferente de seu eu original, porque o Shin antigo não teria chamado um cachorrinho de pedaço de carne. Shin percebe o erro e agradece a Mig, então volta e enterra o cachorro direito, embora ainda pense em como o corpo do cão ajudará a árvore a obter nutrientes. Mais tarde ele espera do lado de fora da sala de Murano, mas ela foge ao vê-lo, então Shin decide dar um espaço a ela. Mig então o avisa que há outro alienígena por perto, e embora Shin fique cauteloso, Mig diz que este não é um inimigo, e é parecido com Tamiya, o que significa que ele pode ouvir a razão e quer se encontrar. Logo, o alienígena chega e Shin o confronta, mas nesse instante o valentão da escola aparece e o alienígena o soca por interromper a conversa deles. Ele então se apresenta como Hideo e diz a Shin que quer começar se tornando amigo dele e de Mig. Shin fica surpreso com a sugestão e Hideo acrescenta que eles têm aula de educação física juntos hoje. E ele quer testar suas habilidades. Durante a aula, eles correm, e Shin segura sua velocidade para não parecer estranho. No entanto, Hideo não segura suas habilidades e quase quebra um recorde nacional. Depois da aula, Hideo conversa com Shin em particular e diz que esportes são maravilhosos, mas Shin não se importa com isso e pergunta se Tamiya o enviou para matá-lo. Hideo responde que ela tem outro nome agora e que de fato o enviou, mas não para matar Shin. Ele diz que não tem planos de machucar ninguém e acrescenta que não feriu humanos há meses, porque aprendeu a comer outro tipo de carne, o que ele acredita ser o melhor para todos. Shin acha difícil acreditar, mas Hideo insiste que alguns parasitas querem coexistir pacificamente com humanos. Mig meio que acredita nele, mas então diz que eles deveriam parar de conversar porque ele está prestes a adormecer e não quer que Hideo saiba disso. Shin então vai à sala de aula de Murano para conversar de novo, mas começa a pensar nos parasitas e fica com raiva. Quando Murano se aproxima para se reconciliar com ele, ela vê seu rosto furioso e se afasta em silêncio para sua grande decepção. Por outro lado, Kana espera por Shin depois da escola, acreditando que ele é sua alma gêmea e que ela tem um superpoder que a permite localizá-lo. Ela o sente chegando e o cumprimenta alegremente, mas acaba sendo Hideo em vez dele. Kana fica confusa porque tinha certeza de que era Shin, e Hideo fica curioso com isso. Ele pergunta como ela achou que ele e Shin eram parecidos sem nem vê-lo, mas Kana se recusa a responder. Hideo começa a arrastá-la para descobrir a verdade, e ela grita por ajuda. Por sorte, Shin está passando por perto e corre para o local ao ouvir seus gritos. Kana corre até ele, e Shin pergunta a Hideo o que ele está fazendo. Ele responde que só queria conversar com a garota porque ela é perceptiva, mas Shin o lembra que se algo acontecer com as pessoas ao seu redor, ele matará Hideo primeiro. Hideo se manda de novo dizendo que não quer briga, mas percebe um sinalzinho fraco vindo da mão direita do Shin. Logo depois, a Kana agradece o Shin, e para completar, a Murano passa bem na hora. Kana, toda assustada, pede pro Shin acompanhá-la até a estação. Ele concorda, mas quando se vira, vê a Murano saindo correndo e percebe a mancada tarde demais. Mas agora não tem jeito, ele precisa levar a Kana. No caminho, ela diz que consegue senti-lo, mas admite que hoje o radar dela estava meio descalibrado. Shin avisa que isso não é bom, pois ela está captando uma frequência perigosa e deve ficar bem longe.
Shin volta para casa e encontra Kazu ainda naquele estado, completamente bêbado. Kazu pergunta como ele ficou tão forte, dizendo que Shin parece feito de aço, o que causa um estrago emocional maior do que ele imaginava. No dia seguinte, Kana ignora o conselho do Shin e se vira quando o sente por perto, mas dá de cara com Hideo e tenta fugir. Nisso, Mitsuo aparece e já parte pra cima do Hideo, acusando-o de estar de olho na garota dele. Mesmo com Kana avisando pra não brigar, ele acaba indo pra um lugar isolado com Hideo e leva uma surra daquelas. Hideo o avisa pra não ir atrás dele de novo, porque da próxima vez ele vai matar pra valer. Só que ele nem percebe que a Takai, amiga do Shin, também estava de olho nele, porque ela agora tem uma quedinha. Enquanto isso, Shin vai pra escola e fica olhando o mural onde conheceu a Murano, mas ela o ignora de novo. Hideo também está por perto e sente um sinalzinho fraco do Midi de novo, o que o deixa desconfiado. Ele tenta usar uma intenção assassina para ver se arranca alguma reação, mas nada acontece, e Hideo começa a achar que tem algo errado com o Midi ou que ele é só um tapado. Naquele dia, ao voltar para casa, Shin encontra o pai reunido com um oficial do governo que acredita na história dos monstros, mas diz que não podem tornar isso público para não causar pânico. Ele explica que o problema é global e pede para o Kazu pensar nos parasitas como monstros selvagens escondidos entre os humanos. Eles também fazem um esboço baseado nas descrições dele, e o artista desenha um retrato bem fiel do rosto da criatura. Enquanto isso, Tamiya mudou de forma e está se encontrando com outro parasita inteligente. Ela diz que se continuarem comendo humanos sem pensar, serão caçados. O homem concorda e afirma que só ela pensou tão a fundo nisso. Quando ela pergunta sobre o propósito deles, ele diz que os humanos são veneno para a Terra e que eles estão ali para controlar a população. De volta em casa, o pai do Shin decide contar a verdade e revela tudo. Shin ouve em silêncio e acena, mas não revela nada sobre si mesmo. Em outro lugar, o artista do esboço acaba sendo o irmão da Takai, e uma noite ela dá uma espiadinha no caderno dele enquanto ele dorme e vê o desenho do parasita. O esboço, ele acorda de repente e pega de volta, dizendo que faz parte de uma investigação. No dia seguinte, Takai nota Hideo sozinho e começa a observá-lo. De novo, do nada, uma bola de beisebol perdida o atinge na cabeça e deixa uma marca. Ele se recupera rapidinho do ferimento e isso é o suficiente para Takai surtar e perceber que tem algo muito errado. Enquanto isso, Shin decide conversar com a Murano e acertar as coisas. Mas assim que ele está prestes a fazer isso, Midio avisa que Hideo está ficando hostil. Acontece que a gangue do Mitsu veio se vingar dele, e Hideo está pronto para matar todo mundo. Shin corre rápido para impedi-lo, enquanto Murano fica sem entender nada. Do outro lado, Hideo também sente o que está acontecendo e manda os garotos atacarem de uma vez, porque ele não quer esperar pelo Shin. De repente, Shin pula o muro e chega lá, e Hideo fica chocado se perguntando como Shin o alcançou tão rápido. Shin confronta Hideo e pergunta se ele finalmente está mostrando quem realmente é. Hideo diz que a culpa não é dele, porque os garotos que começaram a briga e Shin manda ele ir embora, pois ele vai resolver. Hideo decide seguir o conselho e se afasta sem reagir aos insultos dos garotos. Os valentões então zombam do Shin por proteger um amigo, mas ele fica bravo e diz que Hideo não é amigo dele. Ele manda todo mundo ir pra casa e nunca mais mirar no Hideo pela segurança deles mesmos. Mitsuo até que se inclina a Chuchina a acreditar nele, mas os outros garotos não. Então Shin desafia o mais forte deles pra briga. O cara ataca Shin de repente, mas ele bloqueia o soco com facilidade. E quando está prestes a esmagar o braço dele pra assustar todo mundo, o homem percebe a diferença abissal de poder. Ele foge na hora, mandando os garotos o seguirem, porque não tem como vencer. Shin volta para a escola depois disso e encontra Murano esperando por ele, segurando a mochila dele. Eles estão prestes a se acertar quando Shin de repente a puxa para perto porque Hideo está ali. Ele pergunta ao Shin o que ele fez com os valentões, e Shin responde irritado que não é da conta dele. Hideo vai embora, e Murano lembra Shin que ele está machucando a mão dela. Ele pede desculpas e solta a mão dela, dizendo que Hideo pode parecer normal, mas por dentro ele é todo problemático. Murano tenta acalmá-lo e diz que ele realmente mudou agora. Ela fala que o Shin dela nunca falaria assim, e pergunta se ele é mesmo o Shin. Ele explode com isso e grita para ela calar a boca, o que faz Murano sair correndo e chorando. Mais tarde, Shin senta sozinho e se sente deprimido. Ele acha que se sente assim por causa do buraco no coração. Midi tenta ajudar e diz que Shin ficou mais forte, tanto física quanto mentalmente, e que não importa o que os outros pensem dele. Em outro lugar, Takai ainda está seguindo Hideo, e ela finalmente o vê mudando de rosto, o que a aterroriza. Ela já ouviu histórias sobre monstros que mudam de face e sabe quem pode contar mais sobre isso. Ela vai para casa e pergunta ao irmão sobre monstros, e ele diz que eles podem possuir corpos humanos e comer pessoas. Takai começa a acreditar que Hideo também é um monstro, mas ela também se sente incerta e com medo. Ela decide conversar com Hideo primeiro, em vez de agir, o que é uma decisão de gênio, só que ao contrário. No dia seguinte, na escola, Takai chama Hideo para se encontrar e leva uma garrafa de ácido para se defender. Quando Hideo chega e pergunta por que ela o chamou, ela diz que gostava dele, mas o viu fazendo coisas estranhas. Ela pergunta se ele realmente é um monstro que come pessoas. Hideo pergunta, e se eu for? E ela diz que ele deveria ir para casa sem machucar ninguém. Hideo fica furioso, porque seu segredo foi descoberto e se transforma para matá-la.
Ao mesmo tempo, Migi sente o perigo e avisa Shin, que está uma fera com Takai por ser tão imprudente e burra. Shin sai correndo da sala e atravessa o corredor para encontrar Takai, mas ele não consegue saber onde ela está exatamente. Do outro lado, Takai já está em pânico porque Hideo revelou sua verdadeira forma. Ele manda ela não se mexer, prometendo uma morte sem dor se ela cooperar, e a ataca. Mas ela tropeça e desvia do golpe de alguma forma. Então ela encontra a garrafa de ácido e a joga, num ato de puro desespero. Hideo corta a garrafa no ar, mas o ácido cai nele e queima seu rosto. Ele começa a gritar de dor e se transforma ainda mais. E Takai aproveita a chance para fugir. Ela sai pela janela enquanto os alunos lá embaixo olham para cima e anotam. Mas antes que possam reagir, um tentáculo chicoteia de repente. Takai pula para baixo com medo, mas uma árvore amortece a queda, e os alunos correm para ver como ela está. E então decidem subir para ver o que acabou de acontecer. Enquanto isso, Hideo está em pânico porque se transformou sem pensar e parte do ácido entrou no corpo dele. Seu rosto agora está deformado e ele não consegue pensar direito nem controlar suas expressões por causa dos tecidos danificados. Migi capta os pensamentos incoerentes e dispersos dele e diz ao Shin que eles precisam se apressar. Ao mesmo tempo, os alunos e professores que sobem dão de cara com Hideo em seu estado transformado, e ele instintivamente mata todos antes de fugir, o que Migi avisa imediatamente ao Shin. Alguns dos professores sobreviventes testemunham a carnificina e gritam de terror antes de soar o alarme e chamar a polícia. Migi sente que Hideo está indo em direção à sala deles. Então ele e Shin correm de volta, mas dão de cara com uma multidão em pânico na entrada. Migi diz que eles deveriam usar a multidão para evacuar em segurança, mas os professores ainda estão em pânico e dizem que uma turma está faltando. Shin percebe que é a turma da Murano e corre para encontrá-la. No caminho, Shin vê alunos correndo para baixo, apavorados, mas Murano não está entre eles, e ele se recusa a aceitar perdê-la. Ele chega ao andar e vê pilhas de cadáveres, e por um momento sua mente fica em branco enquanto ele grita de terror. Migi manda ele se acalmar e controlar a respiração, e Shin pensa em como o pai e a Murano disseram que ele estava diferente agora. Ele percebe o quanto mudou quando rapidamente recupera o foco e jura salvar Murano matando Hideo com as próprias mãos. Ele avança e avista alguém que parece a Murano, mas por sorte acaba sendo outra pessoa. Ele continua em frente e usa sua audição aprimorada para localizar 3 pessoas. E quando ele chega lá, encontra Murano entre eles. Assim que ela o vê, o abraça forte e Shin diz que eles precisam sair rápido. Os outros garotos entram em pânico porque sabem que o massacre aconteceu na direção de onde Shin veio e acham que ele pode ser um dos monstros, então correm na direção oposta e são picados na hora. Percebendo que Hideo está por perto, Shin agarra Murano e corre para uma sala de aula vazia. Depois pula pela janela, salta a cerca da escola e a leva para um lugar seguro. Murano ainda está apavorada e tremendo, então ele a conforta gentilmente e a entrega aos serviços de emergência antes de voltar e caminhar em direção à escola. A essa altura, a polícia já cercou completamente a área, então não é fácil entrar. Mas quando Migi pergunta se ele ainda quer lutar, Shin diz que é responsabilidade deles acabar com isso. Migi acredita que a polícia vai pegar Hideo uma hora ou outra, mas Shin observa Hideo matar um monte de policiais e fugir pro telhado mesmo ferido. Ele decide. A única forma de derrotar Hideo é com um tiro de sniper, então ele se afasta uns 300 metros para não ser pego. Espera o Hideo subir no telhado, aí junta a força dele com a mira automática do Migi para lançar uma pedra com a velocidade de uma bala. A pedra acerta o coração de Hideo em cheio, e a polícia encontra o corpo dele logo depois. Mais tarde, os noticiários divulgam que Hideo tinha problemas com drogas e surtou, matando vários estudantes, já que o governo resolveu abafar a verdade. Decisão esperta do Migi, afinal é impossível detectar parasitas em humanos com métodos comuns. Shin insiste que precisam ajudar a humanidade, mas Migi se recusa, lembrando que só se importa com a própria pele e em manter o disfarce. Enquanto isso, autoridades do governo fazem uma reunião secreta para decidir os próximos passos. Alguns defendem que deveriam revelar a existência dos parasitas ao público. Eles se questionam como detectá-los, e um cientista explica que as células parasitas só sobrevivem com sangue constante, ainda mais se a parte for pequena. Ele sugere que arrancar um fio de cabelo é o teste mais simples. Se for parasita, o fio vai se contorcer e morrer. Mas cabelo humano, nem tchum. Todo mundo concorda que a ideia é genial e já querem indicar o cientista para o Nobel. Enquanto isso, Shin e Murano ficam mais próximos depois de todo o rolo, e Shin nunca revela a verdade completa do que aconteceu. Ele diz que pular do 3º andar e por cima da cerca foi pura adrenalina, e ela, coitada, acredita. Nisso, eles veem 2 crianças na frente, arrancando o cabelo uma da outra como cumprimento, um hábito comum após o novo método de detecção se espalhar. Mas isso se mostra perigoso, pois parasitas expostos em lugares isolados simplesmente matam e devoram quem teve o azar de descobrir o segredo. Enquanto isso, Kana sonha que é uma princesa num jardim florido, quando monstros a atacam de repente. Por sorte, Shin surge como um príncipe em sua armadura reluzente, mata os monstros e a salva.
Mas bem na hora do beijo, ela acorda, toda atordoada. Virou a chefe final do Lulu e agora está convencida de que o sonho tem um significado importante. Mais tarde, ela lê as notícias sobre o incidente na escola com Hideo e se lembra do Shin a alertando sobre o perigo. Isso a faz questionar se ele mesmo estaria envolvido nesse caso de alguma forma. De repente, ela sente o Shin por perto, se aproxima de mansinho e tenta arrancar um fio de cabelo dele, mas ele a impede, dizendo que é falta de modos. Ele acaba permitindo, e mesmo sem reação do cabelo, Kana decide guardá-lo como amuleto da sorte. Ela então segue o Shin e pergunta se ele sabia algo sobre o Hideo, mas ele nega. Shin começa a pensar se pode confiar a verdade a Kana, já que ela parece especial, mas sabe que o Migi está acordado e não aprovaria de jeito nenhum. Então ele diz pra Kana ficar longe sempre que sentir a presença dele, porque ela pode dar de cara com o monstro. Mas a Kana dá de ombros e diz que é só arrancar um fio de cabelo pra conferir. Isso irrita tanto o Shin que ele a empurra contra a parede e grita pra ela não fazer aquilo. Depois ele se acalma e explica que é perigoso, e a Kana por dentro fica toda feliz por ele se preocupar com ela. Nisso, Migi diz que precisam conversar e Shin sai correndo, sem perceber que a Murano viu a cena toda de longe. Enquanto Migi alerta Shin para não falar mais com a Kana, pois está dando muita bandeira, Kana vê Murano e as duas resolvem bater um... Murano pergunta se Kana também acha que o Shin mudou muito, mas ela responde que ele sempre foi intenso e meio selvagem assim. Kana sabe que Murano gosta do Shin, mas a cara de preocupação dela entrega que as coisas não vão bem entre eles. E isso dá uma pontinha de esperança para Kana. Em outro canto da cidade, um brutamontes musculoso, só de cueca e regata, entra no escritório da Yakuza e pergunta ao guarda quantas pessoas estão lá dentro. Quando o guarda manda ele vazar, o homem se recusa com um sorriso sinistro. O gangster tenta atacá-lo para dar uma lição, mas o brutamontes esmaga a cabeça dele na parede e entra no prédio. Começa a massacrar todo mundo lá dentro, desviando de balas, dilacerando pessoas com as próprias mãos sem levar um arranhão. De repente, um cara consegue cortá-lo com uma espada, mas ele a quebra com a força dos músculos e a arremessa na cabeça de outro homem. Ele conta como um e segue matando mais gangsters, registrando cada golpe que leva. No fim, ele é atingido só 3 vezes e acha que foi um resultado bem satisfatório. Os gangsters que sobraram estão apavorados, mas perguntam que diabos ele está balbuciando. O parasita então explica que está fazendo um experimento para testar a própria força contra um grupo armado, antes de, claro, matá-los. Lá fora, a galera se aglomera ao ver os corpos e chama a polícia, surtando quando o homem sai coberto de sangue. Mas em vez de se afastarem, o perseguem feito bobos, só pra ele sumir numa esquina, pegar um dos caras por trás e voltar disfarçado como ele. Ele caminha tranquilamente até o carro e seu motorista, que também é parasita, o leva até o chefe, que fica super satisfeito com os resultados do seu pequeno teste. Em outro lugar, Shin e Murano saem no primeiro encontro, mas o clima logo fica estranho quando ela comenta o quanto ele mudou, e até insinua que o Shin que voltou da viagem talvez não seja mais o mesmo. Quando ela menciona a viagem, Shin se levanta e vai embora na hora. Mais tarde, sentam num banco para descansar e veem uma criança chorando por não conseguir acompanhar a mãe. O menino chama a mãe de burra, e a mulher, já exausta, fica furiosa e tenta dar um tapa nele. Isso ativa uma memória dolorosa na mente do Shin sobre a própria mãe, e ele começa a murmurar sobre o vazio no peito. Murano fica preocupada, e ao chamá-lo, Shin se acalma de repente. Eles voltam para casa e ele se pergunta se a fusão com as células do Migi sugou suas emoções, mas ele tem certeza de que ainda gosta da Murano e esses sentimentos são sem dúvida dele. Enquanto caminham para casa, Kana de repente sente o Shin e corre até ele, só para vê-lo beijando a Murano. O coração dela se despedaça com a cena e ela se afasta em silêncio. Do outro lado, Murano se despede do Shin, mas começa a chorar sozinha, ainda sem saber se a pessoa com quem ela está é o Shin de verdade. Naquela noite, Kana fica desesperada e liga pro Shin, dizendo que precisa conversar. Ele vai encontrá-la no dia seguinte, mas na estação, Migi de repente sente 5 da sua espécie por perto, o que faz Shin entrar em pânico, pois são muitos. Migi diz que eles também o notaram, mas ainda não parecem hostis. Ao se aproximarem, Migi detecta 8 parasitas no total, 6 no palco e 2 embaixo. Shin dá uma espiada e vê um candidato a prefeito promovendo políticas ecológicas com seus apoiadores, e se pergunta quem ali é parasita. De repente, os olhos dele se encontram com os do Brutamontes do massacre, e ambos se reconhecem na hora como parasitas. Shin entra em pânico, mas Migi está confiante de que ele não vai atacar, já que não está nem aí. Shin decide fugir na hora, mas acaba esbarrando na Kana. Ele pergunta o que ela faz ali, e ela responde que é uma pergunta idiota, afinal ela mora ali, e foi ela quem o chamou. Só então Shin se lembra, mas agora fica super preocupado com ela. Mais tarde, Shin e Migi voltam para casa e conversam sobre o político Hirokawa. Eles se perguntam se ele é um parasita e por que alguém assim iria querer ser prefeito.
Migi diz que talvez ele esteja realmente interessado no cargo, e até possa ser um prefeito excelente, mas também sugere que Hirokawa pode estar tentando criar um refúgio seguro para parasitas, o que de repente clareia tudo para o Shin. Shin então pensa na Kana e se lembra de como ela disse que sentia a mesma energia de 3 ou 4 pessoas atrás dele, e ele fica ainda mais preocupado com ela. No dia seguinte, Shin vai investigar a base do Hirokawa para ver quantos parasitas se escondem lá. Mas em vez disso, ele dá de cara com a Kana. Ele resolve conversar e pergunta se ela também sente a mesma sensação estranha que ele em outras pessoas. Kana diz que acontece às vezes com gente aleatória, e quando Shin manda ela se afastar, ela se recusa e exige saber o motivo, perguntando se tem a ver com os parasitas. Nisso, Mitsuo aparece e diz que quer falar com a Kana. Shin se afasta e diz à garota que eles conversam sério depois, que ele manda mensagem. Kana repete que sempre o sente por perto, e isso deixa Mitsuo com ciúmes, pensando se a Kana virou da rua. Mais tarde, Migi pergunta se Shin está mesmo pensando em contar a verdade pra Kana, e Shin confessa que sim. Migi avisa na hora, se ela virar uma ameaça, ele terá que matá-la, pois proteger a identidade deles é o mais importante. Enquanto isso, Kana não para de pensar no Shin e de repente o sente por perto. Então, ela sai correndo no meio da noite para encontrá-lo, mas acaba dando de cara com uma mulher sinistra e leva um susto. Ela foge, mas bem nessa hora recebe uma mensagem do Shin pedindo para encontrá-lo no dia seguinte. Eles se veem num prédio abandonado e Shin bate a mão na parede para ter certeza de que o Migi está dormindo. Então ele conta tudo pra Kana sobre os parasitas e o Migi, torcendo pra ela entender, mas ela não acredita, diz que ele deve estar mentindo porque não quer mais vê-la, agora que tem namorada. Shin diz que não mentiria sobre algo tão sério só pra evitá-la. Kana faz um escândalo, insistindo que o poder dela é especial e que ela consegue diferenciá-lo dos outros. Mesmo ela mentindo, Shin decide acreditar. Kana então vai embora, mas diz a Shin que espera ver o que a direita dele pode fazer um dia. No dia seguinte, Shin volta pra casa com Murano e Kana o segue escondida, se perguntando por que ele não a vê, já que deveriam ser almas gêmeas. Ela quer que ele anote e acaba emitindo um sinal de parasita sem querer que o Migi capta na hora. Nisso, Mitsuo aparece de novo e tira a Kana do transe, dizendo pra ela desistir do Shin, porque ele já tem dona e nem é bom pra ela. Kana fica brava e pergunta se ele se acha o cara certo pra ela. Ela o chama de perdedor feio e burro, o que magoa o Mitsuo. Kana percebe que exagerou e tenta se desculpar, mas é tarde demais, e ele vai embora sem olhar pra trás. No dia seguinte, Migi avisa Shin que a Kana agora consegue emitir um sinal como os outros parasitas, e Shin entra em pânico, pois isso pode colocá-la em perigo. Migi explica que o sinal só funciona em curto alcance e exige foco intenso, então ela deve estar segura. Mas aí Shin revela que já contou tudo pra Kana enquanto Migi dormia. Ele promete que Kana não os trairá e pede pro Migi mostrar sua forma real a ela. Migi concorda, o que surpreende Shin, pois é algo totalmente fora do seu feitio. Shin decide encontrar a Kana no dia seguinte, mas ao chegar na estação, Migi de repente sente 2 parasitas por perto. Shin muda o local do encontro rapidinho e finge estar numa ligação, para não levantar suspeitas. Assim que os parasitas vão embora, ele liga pra Kana, mas ela já deixou o celular em casa, decidida a provar seu poder e fazer o Shin notá-la. Kana resolve encontrá-lo por conta própria, seguindo o sinal. Ao mesmo tempo, Migi detecta um sinal de parasita vindo de um prédio abandonado. E Shin percebe que Kana pode estar indo pra lá, então ele corre. Por coincidência, Kana já chegou e sente alguém que ela pensa ser Shin. Mas é um parasita se alimentando de um... Kana entra em pânico e tenta fugir quando o parasita a vê, mas ele a ataca e fere o braço. Kana ainda acredita que Shin virá salvá-la, igual nos seus sonhos, e Shin até chega, mas é tarde demais. Ela é esfaqueada no coração bem quando o vê e cai no chão. Shin fica mudo de tanta raiva. Ele manda Migi assumir a defesa, e então avança contra o parasita, o esmaga contra a parede e o mata arrancando seu coração. Ele corre de volta para Kana e a pega nos braços, mas ela já perdeu sangue demais para sobreviver. Kana sorri e diz que sabia que ele viria, e que é exatamente como no sonho dela. Ela morre com um sorriso no rosto, enquanto o fio de cabelo do Shin, que ela tinha enrolado no dedo, se rompe em silêncio. Shin fica arrasado com a morte dela, mas ainda assim não consegue chorar. Alguns dias depois, ele vai ao funeral da Kana e se mantém calmo o tempo todo. A polícia também está lá, e acena pro Shin, pois já o interrogaram por ele ter encontrado o corpo. Ele não fala muito, e os tiras entendem, porque ele não vai com a cara deles. Mas eles começam a se perguntar quem matou o parasita responsável pela morte da Kana. Enquanto isso, Shin volta para casa e se culpa pela morte dela, mas Migi diz que a morte dela era só questão de tempo. Nisso, Mitsuo chega arrasado e todo desgrenhado. Ele pergunta pro Shin por que não protegeu a Kana e por que ele está tão calmo mesmo depois da morte dela. Sem esperar resposta, Mitsuo soca e Shin cai. Mitsuo o levanta e continua batendo, gritando que a morte da Kana é culpa do Shin. Ele pergunta por que Shin não chora e berra, questionando se ele ainda é humano. É aí que Shin explode e dá um soco forte no Mitsuo. Ele grita que não sabe se é humano, e então pergunta por que os humanos precisam ser tão frágeis. Antes que a situação piore, Shin se controla para não bater no Mitsuo de novo e vai embora.
Enquanto caminha, ele se pergunta por que não consegue chorar e pensa que talvez Midi tenha dominado seu cérebro sem que ele percebesse. Ele vai a um parque e começa a bater a cabeça numa árvore, mas Migi o impede. Jin vê que seu sangue ainda é vermelho, mas já não tem certeza se isso basta para dizer que ele ainda é humano.